Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus em ordem cronológica e vamos dar continuidade à leitura de Efésios capítulo 5, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e hoje para nós. Então, pense bem, no último vídeo nós lemos o versículo 1 e 2 de Efésios capítulo 5, mas hoje eu vou retornar a lê-lo, ler esses dois versículos, não vou ler o comentário, já li no último vídeo e vamos dar continuidade nessa meditação, vamos nos aprofundar em querer conhecer cada dia mais a Deus. Agora, uma coisa é nós lermos a palavra de Deus, ter o conhecimento básico, a letra. Outra coisa é quando nós oramos e pedimos a Deus para esclarecer, né? Ele revela a palavra dele para nós. Então, se você tem gostado, dá o seu gosto, partilhe o vídeo também com mais pessoas, tá bom? Senhor Deus, revela, Senhor, a tua palavra para nós. Somos pequeninos, estamos querendo aprender, estamos buscando desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. E peço que o Senhor fale conosco. Obrigado por essa chance que o Senhor nos dá de servi-lo através da nossa vida, da nossa entrega. Senhor Jesus, que o Senhor use essa carta que o teu servo escreveu hoje para nós. Ela é para nós. Que o Senhor fale conosco. Abençoa essa pessoa que está acompanhando comigo essa meditação. Que ela seja revestida da tua fortaleza. Em nome de Jesus. Amém. Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, lembra que no último vídeo eu falei sobre ser imitador de Deus, de Cristo, né? Porque se nós permitirmos, nós vamos terminar sendo moldado pela ideia da sociedade, pela ideia dos amigos, pelo sistema desse mundo. Então, nós temos que ser diferentes. E ele diz no 2, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então ele falou, andai em amor. Esse amor é a entrega que nós fazemos a Deus todos os dias, né? A renúncia dos nossos desejos para satisfazer a vontade de Deus. E ele fala como Cristo nos amou. Então, é uma retribuição. Ele nos amou com amor completo e entregou-se. Então, eu também devo me entregar a ele como oferta e sacrifício vivo, né? Eu me entrego como oferta e me torno um sacrifício. Eu morro. Eu estou morrendo a cada dia para este mundo e permito que Cristo viva em mim. No 3. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Então a fornicação é o sexo fora do casamento ou até mesmo a busca pelo prazer sexual, né? Seja ela através de vídeos pornográficos, seja ela o meio que for. E toda a impureza, né? Tudo que nos torna impuro, pensamentos, más ideias, más intenções, a malícia, os maus olhos, a avareza, né? O apego exagerado às riquezas. Então isso nem se nomeia. No 4, nem torpeza, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça. O comentário, nem ainda se nomeia entre vós aqueles que foram chamados para serem santos e imitadores de Deus não podem ser nomeados ou conhecidos como pessoas impuras, avarentas, nervosas, desonestas, zombadoras e outras designações que as associem à prática pecaminosa. Então, quando nos libertamos justamente dessa velha criatura com esses frutos do velho homem. 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O comentário, avarento e idólatra. As escrituras mostram que aqueles que se mantêm em pecado, como os mentirosos, os pervertidos, os avarentos, estão fora do reino de Deus. O avarento, por exemplo, é considerado um idólatra, pois ele põe em seus bens o amor que deveria oferecer ao Altíssimo. Assim, no coração dele, o lugar de Deus é ocupado pelo dinheiro. No texto sagrado, vemos o Senhor Jesus alertar os discípulos sobre o quão difícil é para um rico avarento entrar no reino dos céus. Pois, embora ele tenha fartura,
sobre a mesa e suas necessidades supridas, sua alma é carente e dificilmente reconhece que precisa de ajuda do Senhor. Então, tudo que nós colocamos, o amor que deveria ser do nosso Deus, né? Porque ele fala amar a Deus sobre todas as coisas. Então, qualquer coisa que eu ocupe o lugar de Deus, eu me torno idólatra dela. Então, eu vou viver em função daquela coisa. Se são riquezas, eu vou viver em função delas. Se é uma pessoa, eu vou viver em função dessa pessoa, de coisas ou pessoas. Então, quando eu retiro essas coisas, eu, então, levo a Deus nesse lugar. É como um trono, né? É como se o nosso coração houvesse um trono e no trono do nosso coração se assenta aquele que nós fazemos rei. No 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Palavras vãs. Então, nós um dia vamos dar conta das palavras, né? As palavras que falamos, daquilo que fizemos. Então, ninguém está inocente ou inculpável, né? Por isso o Senhor Jesus deu a vida dele por nós. Nós temos que valorizar isso mais do que tudo. No 7, portanto, não sejais seus companheiros. Comentário, não sejais seus companheiros. Aqueles que acompanham os ímpios em suas licenciosidades também estarão junto com eles no dia da condenação. Por isso, cada um deve rever bem com quem anda, porque um dos passos que precisamos dar rumo à salvação da nossa alma é o afastamento das más companhias que contaminam a nossa fé. E é como minha mãe já dizia, né? Me diz com quem você está andando e eu vou dizer quem você é. Então, aquilo que eu faço, ainda que eu não pratico mesmo que as outras pessoas, mas eu sou conivente, quer dizer, eu estou aceitando o que aquelas pessoas fazem. Então, eu sou igual, ainda que eu não faça. 9, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Então, olha essas 3 coisas que caracterizam o fruto do Espírito, né? A bondade. E a bondade não é a pessoa ser bobo, né? Ou os outros fazê-la de bobo, mas a bondade no sentido de você estender as mãos, e mesmo para aqueles que te fazem mal. Justiça, porque tudo que é injusto é pecado, e a verdade, porque a verdade nos liberta. E ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus está expresso na verdade. Se eu tenho a verdade dentro de mim, que é o Espírito Santo, eu estou na justiça e sou bom. 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. O comentário do 13, porque a luz tudo manifesta, a luz é o próprio Deus, manifesto claramente ao homem por meio da sua palavra. Quando alguém que está nas trevas se aproxima da luz, o seu interior é imediatamente revelado, isto é, todas as suas obras reprováveis e até vergonhosas vêm à tona. Isso acontece porque o Altíssimo deseja libertar e salvar aquele que tem a sua alma cativa no pecado. Com isso, ele providencia que o pecador veja o seu próprio estado espiritual e se arrependa das suas más obras. Quer dizer, a luz, né, ela revela a sujeira que há em mim. Então, quanto mais perto eu estou do Senhor Jesus, mais condições eu terei de me consertar, de poder abandonar e me arrepender dos meus pecados. Longe da luz, né, eu não tenho como ver se eu estou errando ou não. Por isso que tem pessoas que elas rejeitam a oração, a comunhão com Deus, uma vida de entrega, porque elas não querem abandonar os seus pecados. E mesmo sabendo que está errado, falam, mas todo mundo faz, eu vou continuar fazendo. Então elas se justificam nos seus erros. Mas quem quer faz. Quem quer se aproxima, busca, jejua, quer, né, se esforça. Quem não quer não faz nada. 14. Por isso diz, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, primeira coisa, né, ele fala, desperta tu que dormes. Quantas pessoas hoje mesmo, apesar de estarem na igreja, elas estão dormindo um sono, né? Não um sono físico do cansaço,
mas o sono espiritual que o diabo as levou para esse sono. Esse sono, ele é destruidor, porque, por exemplo, você quando dorme, você não vê o perigo chegando. Então, ele fala, desperta. Primeira atitude, nós despertamos como aquelas 10 virgens, quando houve o grito, todas as 10 despertaram. E elas, quando acordaram, viram que suas lâmpadas estavam apagadas. As prudentes tinham azeite extra, então elas voltaram a acender, quer dizer, elas voltaram à comunhão. Já as loucas, elas não tinham azeite, então elas tiveram que sair para comprar. Quando veio o noivo, elas perderam a chance. Então, primeiro, desperta tu que dormes. Aí ele fala, levanta-te dentre os mortos, porque o pecado nos torna mortos para Deus. Mas ele fala, levanta-te. Então nós nos levantamos vivos. Lembra do profeta Ezequiel, que ele falou a ossos secos, e ali se formou um grande exército, e Cristo te esclarecerá. Então, o entendimento, a vitória, o conhecimento, a sabedoria vem de Deus, vem do Espírito. 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Pronto. Exatamente como aquelas 10 virgens, né? Os prudentes e os nécios, ou loucos, né? Então, ele fala, vede prudentemente como andais. Nós temos que andar prudentemente, quer dizer, com prudência, com sabedoria, né? 16, remindo o tempo por quantos dias são maus. Sabe o que é remir o tempo? É você aproveitar todas as oportunidades. Hoje nós vivemos num período de tempo em que as pessoas se distraem demais com a rede social, por exemplo, né? Se você está ali numa rede social vendo uma foto, vendo um vídeo, você é capaz de estar ali 30 minutos, 20 minutos, 1 hora. Às vezes, se você for lá no seu, saber quanto tempo você teve naquele dia, naquela rede social, vai lá, tá lá escrito 4 horas, 5 horas. Quer dizer, você perdeu, olha quanto tempo do seu dia só para estar naquela rede social, e às vezes você não tirou 10 minutinhos para falar com Deus ou para ler a Bíblia. Então, remir o tempo é você estar aproveitando as 24 horas que Deus te deu. Agora no 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, o insensato não quer saber a vontade de Deus. O insensato quer saber o que lhe satisfaz. Isso me satisfaz agora, então eu quero fazer isso. Mas o insensato, né, o sensato quer fazer a vontade de Deus. Ele quer aprender, aplicar a fé dele a aprender a Deus. 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Comentário? E não vos embriagueis. As pessoas procuram nos vícios, especialmente no álcool, uma forma para fugir dos problemas e evitar a melancolia e a realidade em que vivem. Mas como uma obra da carne, o excesso de álcool é totalmente maléfico para o corpo humano e ainda usurpa valores, deixa a mente temporariamente confusa e rouba a razão. Portanto, o vício é o resultado de uma necessidade profunda da alma que só é preenchida com o poder do Espírito Santo. Por isso Paulo aconselha, enchei-vos do Espírito. E significa que os nascidos de Deus devem se renovar continuamente nele, por meio da leitura da palavra, da prática da fé e da busca fervorosa ao Altíssimo. Ser cheio do Espírito Santo significa não ser influenciado por nenhuma ideia nociva deste mundo. O pecado ele é comparado exatamente isso, né? Embriaguez, quer dizer, a pessoa quando ela está entorpecida, né? Ela está embriagada por aquele prazer, ela não consegue perceber ou ter o entendimento do que vai acontecer à vida dela. E ele fala em que há dissolução, quer dizer, nós ficamos dispersos. Mas ele me dá um mandamento, enchei-vos do Espírito. É um mandamento. Eu devo me encher do Espírito, me esvaziar desse mundo, me esvaziar das coisas deste mundo e me encher do Espírito Santo. Do que você vem se enchendo? Você tem se enchido das coisas de Deus ou você tem se embriagado com as coisas do mundo, né? 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor
no vosso coração. Ele quis dizer a respeito da oração. Nós podemos orar em todo o tempo, aonde nós estamos. Vamos à casa de banho, uma oportunidade. Estamos no autocarro, no ônibus, você pode fechar seus olhos, está ali em espírito, né? Seja onde for, onde você estiver andando, conduzindo um carro, enfim, nós temos muitas oportunidades para estar em oração. 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O sujeitando-vos, né, é não considerando o outro maior do que eu, ou eu tenho mais autoridade que o outro. Não, mas nos ajudando mutuamente com um propósito, a Jesus Cristo. 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então aqui é uma polêmica muito grande sobre esse versículo, quando fala que a mulher deve se sujeitar aos maridos. Aí vem as feministas que defendem que elas têm os mesmos direitos dos homens. E aqui não está infringindo o direito da mulher nem do homem, mas está falando como há uma harmonia, há uma verdadeira harmonia. Fala assim, mas a Bíblia defende o patriarcado. É verdade, né? O homem como a cabeça. E ele falou, assim como nós, né, temos esse exemplo do casamento, a mulher se submete ao marido, o marido deve amar a sua mulher. Então, se o marido ama a mulher, não vai feri-la. Ferindo ela, fere a si mesmo. Então, e ele fala como ao Senhor. Então, ele compara o modelo do casamento como o relacionamento entre nós e o Senhor. Que perfeito. No comentário do 22, diz assim: mulheres, sujeitai-vos. O Altíssimo desejou que o ser humano vivesse na terra a mesma unidade que ele viveu no céu. Isso seria possível por meio da harmonia na família e na igreja. Diante disso, a orientação tão mal compreendida nos dias atuais para a mulher seja submissa, nada mais é que colocar a esposa sobre uma missão. Ou seja, a partir do matrimônio, ela deve assumir o papel de auxiliadora, companheira, mãe, conselheira e edificadora do seu lar, como ao Senhor. Mostra a intensidade e a voluntariedade dessa disposição. Assim como a igreja se rende ao Senhor Jesus, a mulher deve ser humilde para compreender o seu papel. E à medida que obedece às Escrituras, vem ver nelas motivo para enfado. Sem ver nelas motivo para enfado. Ela prioriza e agrada a Deus acima de tudo. Sabe, eu fui criado por uma mulher. Eu não sou machista. Mas hoje as feministas defendem que os homens são machistas. Mas quem criou os homens, né? Então os homens não se criam sozinhos. Então olha o papel importante da mulher na criação dos filhos, né? Na criação daqueles que vão crescer, dos homens, que vão crescer entendendo o lado feminino. Então, pense nisso, né? No 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O comentário do 23, o marido é a cabeça. Nenhuma organização ou empresa pode sobreviver se não houver um comando. No seio familiar ocorre o mesmo. Para isso, o Altíssimo instituiu o homem como cabeça da família. Embora marido e mulher tenham o mesmo valor, não foram designados para desempenhar os mesmos papéis. Se todo o corpo fosse mão, o que seria do pé, né? Da boca, do nariz, dos olhos? Então, nós temos que entender que cada um desempenha um papel. O homem tem o seu papel dentro do casamento e a mulher também. Ambos são importantes. Ambos estão em pé de igualdade a nível da importância. Mas cada um vai desempenhar o papel. O problema dos dias de hoje, atuais, é que a mulher quer assumir o papel do homem. E o homem quer assumir o papel da mulher. Então eles estão invertendo a ordem das coisas. Aliás, esse é o prazer do diabo, né? Quando Satanás viu o trono de Deus, ele desejou ser maior e melhor do que Deus. E desejou sentar-se no trono dele. E se tornou em quem ele é, malévolo. Então tudo que Deus criou, né? Por exemplo,
quando falamos do casamento, homem, mulher, isso é comparado, Deus e nós, né? Deus, o homem, e a mulher comparado conosco. Nós somos a noiva, ele é o noivo. Então, quando ele destrói o casamento, ele está destruindo também o que Deus criou, o relacionamento com o ser humano. E quando nós vamos lá no princípio da Bíblia, né, Gênesis, ela já começa a mostrar isso. Quando Satanás conseguiu destruir a comunhão do homem, destruir o casamento, destruir a família. Então, já houve logo no princípio, né, quando Adão e Eva descobriram que estava nu, ambos se separaram. Cada um se escondeu num canto. E ali começou a destruição, né? Depois vieram os filhos, um matou o outro por inveja. Enfim, veio os horrores que nós conhecemos hoje. Então o prazer do diabo é destruir a família, porque a família é símbolo de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Família. E o diabo quer destruir a família, porque destruindo a família, ele ofende a Deus. Ele mostra para Deus que aquilo que ele criou está sendo desmanchado, desfeito. Então, não podemos aceitar que o diabo entre na nossa casa e destrua, sem que nós venhamos não fazer nada. Lute pela sua família, pela sua casa, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando sua vida cada vez mais. Fique com Jesus. Até o próximo vídeo.